Desde 2009, o Grupo de Pesquisas Produções Literárias e Culturais para Crianças e Jovens, coordenado pela professora doutora Maria Zilda da Cunha, tem se dedicado ao estudo de produções literárias e culturais destinadas a crianças e jovens e à relação abrangente da formação do indivíduo e sua atuação na sociedade. Ao longo desses anos, os trabalhos do grupo têm gerado uma rica e diversificada produção científica através de mestrados, doutorados e pós-doutorados. As pesquisas analisam o hibridismo de códigos e linguagens que se estabelece com a literatura, numa reflexão acerca da natureza e singularidades da literatura infantil e juvenil, tendo em vista a função social, ideológica e estética, além da mediação necessária para a formação do leitor literário. Revista Literartes. Em 2012, no âmbito do grupo de pesquisa, nasceu a Literartes, uma revista científica voltada à reflexão sobre a literatura infantil e juvenil e o diálogo com outras linguagens. A organização e promoção de eventos nacionais e internacionais, como congressos, simpósios, colóquios e mostras, tem sido uma marca do grupo, que tem como principal objetivo reunir pesquisadores e estudantes para compartilhar saberes. Estes eventos acadêmicos propõem a difusão das pesquisas e um diálogo permanente e significativo com estudos interartes, abrangendo literatura, cinema, música, quadrinhos, teatro, artes plásticas e outras formas de expressões artísticas. Além de artigos, comunicações e estudos publicados, os integrantes do grupo são reconhecidos no meio acadêmico pela autoria de obras pessoais relevantes, tanto da perspectiva acadêmica como literária. Com o distanciamento social imposto pela pandemia, em 2020 e 2021, o grupo deu continuidade às suas atividades na modalidade online. Bem-vindos e bem-vindas ao 6º Encontro Internacional do Grupo de Pesquisa Produções Literárias e Culturais para Crianças e Jovens. Sejam todos e todas que estão assistindo aqui agora e também no YouTube da FEFELESTE USP, bem-vindos e bem-vindas a essa sessão dessa nossa mesa Contos de Fadas, Questões Autorais. Estivemos agora, presentes na abertura do evento com o professor Roger Chartier e vamos dar sequência ao 6º Encontro Internacional do Grupo de Pesquisas Produções Literárias e Culturais para Crianças e Jovens, com a comunicação da querida Adriana Falcato Almeida, Araldo, cujo título é Narrativas Maravilhosas da Contemporaneidade, a Voz Poética de Marina Colasanti. Seja bem-vinda, Adriana, e fique à vontade. Eu não sei se você vai apresentar na tela cheia, mas faltando 5 minutinhos para os 20 minutos, a gente vai colocar 20 minutos, eu te dou um toque, tá bom? Tem que ativar o microfone. Então, boa tarde a todos. Quero dizer que estou bastante contente de estar aqui com vocês neste evento, reafirmando o valor da literatura infantil juvenil.
Então, eu já vou colocar aqui meu PowerPoint. Vocês vão me dizendo se estão vendo direitinho, porque eu sou meio atrapalhada. Dá para ver? Tudo Sim, certinho? tá perfeito. Então, em primeiro lugar, quero dizer que o Paulo me colocou num grupo aqui bem complicado, onde só tem especialistas, né? Então, eu tenho que antecipar as desculpas pelas obviedades. Bom, eu queria, assim, dizer que por volta de 2005, 2006, eu li em um livro da Nelly uma passagem que me marcou bastante, em que ela antevia o retorno do maravilhoso, dizendo que esse maravilhoso viria com força e viria colocar ordem neste mundo caótico. Como sempre, Nelly estava certa, e eu tenho que confessar que eu nunca me senti assim tão próxima do maravilhoso como me senti nestes 2 últimos anos de pandemia. E quantas vezes eu não me vi assim pensando como seria bom ter um objeto mágico ou um dom qualquer que pudesse colocar fim a esse momento de insegurança, de sofrimento diante de algo tão ameaçador e desconhecido como a Covid, que vem afetando pessoas e mais pessoas. Então, isso me faz pensar, né? Não seria, então, esse o resquício de um pensamento mágico ou mítico, buscando atender, que nasceu em tempos imemoriais e veio com o objetivo de atender e responder às inquietações humanas? Um pensamento, então, que depois viria a dar origem a todo o universo que nós conhecemos como o universo do maravilhoso, habitado por duendes, fadas, reis, princesas, objetos mágicos e situações que se resolvem num piscar de olhos, num passe de mágica. Então, eu acredito sim que esse maravilhoso está entre nós e ele vem ajudando a segurar as pontas, a trazer também aquilo que a gente precisa neste momento, que é um pouco de esperança. Maravilhoso, então, é o lugar onde o impossível é aceito nos limites textuais e onde o encantamento não tem limites. E é esse encantamento que eu gostaria de discutir com vocês aqui com relação à obra de Marina Colasanti. Então, eu estava aqui bem no final, então vamos voltar aqui. Esses trechinhos que eu escolhi para conversar com vocês fazem parte deste livro de Marina Colasanti, Mais de 100 Histórias Maravilhosas, que é um livro que reúne 10 outras obras da autora. Uma Ideia Toda Azul, 12 Reis e a Moça no Labirinto do Vento, A Mão na Massa, Entre a Espada e a Rosa, O Homem que Não Parava de Crescer, Um Amor Sem Palavras, Longe com o Meu Querer, 23 Histórias de um Viajante, como uma carta de amor, Quando a Primavera Chegar.
O maravilhoso, como eu falei, né, é esse lugar onde o impossível é aceito nos limites textuais, o encantamento não tem limites. Os contos maravilhosos encontram-se ligados às necessidades do homem e às questões de ordem universal, o amor, sofrimento, instinto de sobrevivência, medo, coragem, buscando satisfazer inquietações comuns, oferecer respostas, reforçar tradições, transferir experiências. Eu acho bacana o que Marina Colasanti diz aqui sobre o encantamento. Eu descobri a meu bem-querer pela economia verbal e encantamento com aquele absurdo que só é absurdo na aparência, pois remete a sentimentos e vivências profundamente reais. Então, com relação aos contos de Marina Colasanti, é ela quem diz aqui: o meu processo para chegar a esses contos é, de alguma maneira, semelhante à sinestesia. Na sinestesia, o estímulo de um sentido desperta a sensação de outro sentido. A visualização de uma escultura é percebida como um cheiro, ou um cheiro traz a percepção de uma cor. Então, é poesia. É um modo é uma escrita puramente poética, e é isso que realmente é um diferencial, é uma marca na obra de Marina Colasanti, a sua linguagem poética. Então, nos contos de Marina Colasanti, a gente pode perceber a retomada da fórmula clássica dos contos maravilhosos e sua associação às questões contemporâneas, buscando atingir a atemporalidade e o universal. Essa atemporalidade e esse universal são questões importantíssimas para a autora. Ela diz que o conto maravilhoso verdadeiro é esse que atinge realmente as pessoas de todos os tempos, de todos os lugares. Então, nesse tempo mágico do Era uma Vez, o tempo mágico das histórias, por meio do pacto com o leitor. Então, os contos refletem a essência humana, questões como aprendizagem, conhecimento, vida, a posição da mulher, escolhas, dentro de um cotidiano mágico, né, que são os personagens rainhas, princesas, em florestas, bosques, monges, e elementos sobrenaturais, objetos mágicos, a presença de metamorfoses. Então, são narrativas simbólicas e concisas, porém de grande profundidade. Profundidade que ela atinge também por meio da retomada de mitos, de símbolos. E eu coloquei aqui um trechinho em que ela comenta ideias de Bachelard, que o valor de uma imagem para ele, né, se mede pela extensão de sua auréola imaginária. E ela coloca: sempre me interesso mais pela auréola do que pela imagem. Ou melhor, sempre me interesso mais por aquelas imagens que apresentam a possibilidade de auréola, deixando que se expanda como uma mancha de óleo, até se tornar mais importante que a imagem. Isso a gente percebe bastante na obra de Marina Colasanti. Essa questão dos sentidos que vão se transformando, as palavras, como elas são polissêmicas e como cada palavra dentro do texto pode assumir significados importantíssimos. Então, o alto grau de encantamento que nós percebemos na obra de Marina Colasanti é decorrente da exploração dos recursos da linguagem, da construção de imagens e potencialização dos significados. Então, por exemplo, em A Moça
tecelã. Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando através das beiradas da noite. Aqui a gente percebe a poesia. É fácil, quando estamos diante de um texto, perceber se esse texto pertence a Marina Colasanti. Ele é extremamente poético. Ele contém aliterações, as palavras assumem inúmeros significados, a presença da natureza, a passagem do tempo, ela é referenciada por meio de descrições. Então, esse cuidado com a linguagem potencializa a expressividade e o encantamento. As palavras vão se tornando imagens e as imagens vão se tornando coisa. Neste trechinho, todo mundo praticamente conhece o conto da moça tecelã, da moça que se põe a tecer, se coloca diante do tear, ali ela vai tecendo e satisfazendo todas as suas necessidades, o dia, a noite, o seu alimento, até o dia que ela sente a falta de um companheiro. E ali, então, ela vai tecer esse companheiro. E ela estava justamente acabando de entremear o último fio da ponta dos sapatos quando bateram a porta. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma e foi entrando na sua vida. Eu acho muito interessante a escolha vocabular aqui dessa palavra meteu, como ela é significativa, como ela diz tanto num trechinho tão pequeno, numa passagem tão pequena. Esse meteu já demonstra, já antecipa a personalidade desse companheiro, que chega assim, até com certa brutalidade. É uma palavra que destoa desse todo, mas é uma palavra extremamente poética. Ela não vem com a delicadeza das demais, mas ela vem antecipando, vem fazendo revelações. Essas são questões assim fundamentais que Marina utiliza para dar esse tom, trabalhar a expressividade, trazer o encantamento, além da retomada da fórmula dos contos clássicos da tradição, a sua própria linguagem, o trabalho, a construção e a articulação textual. Então, mais uma vez, ela coloca aqui, tecia e entristecia. Então, nós temos aliteração, nós temos musicalidade. Tecer era tudo o que fazia, tecer era tudo o que queria fazer. É interessante como ela também utiliza a própria escrita, as próprias expressões como marcação temporal e como uma passagem. Tecer era tudo que fazia, tecer era tudo que queria fazer, aparece 2 vezes no texto. Uma marcando toda a satisfação dessa tecelã com relação ao seu ofício. Na segunda parte, depois que ela se sente dominada por seu companheiro, ela vem dizer novamente, tecer era tudo que fazia, tecer era tudo que queria fazer. Mas aqui já traz um outro significado. Ela fazia e fazia por uma obrigação. Então as palavras se tornam extremamente polissêmicas. E desta vez não precisou escolher linha nenhuma.
Segurou a lançadeira ao contrário e, jogando-a veloz de um lado para o outro, começou a desfazer o seu tecido. Então, aqui a personagem demonstra vontade própria. E o texto apresenta um conflito de vozes do passado e do presente, um tempo em que a mulher se colocava de certa forma, se colocava como submissa às questões do marido, e hoje uma mulher diferente, com vontade própria, uma mulher que pode destecer aquilo que não é bom. Então, depois, num texto, além do bastidor, um ponto altamente poético, temos a presença de um narrador que também reforça esse maravilhoso. Foi no dia da árvore. A árvore estava pronta, parecia não faltar nada, mas a menina sabia que tinha chegado a hora de acrescentar os frutos. Bordou uma fruta roxa, brilhante, como ela mesma nunca tinha visto, e outra, até a árvore ficar carregada, até a árvore ficar rica e sua boca se encher do desejo daquela fruta nunca provada. A menina não soube como aconteceu. Quando viu, já estava a cavalo do galho mais alto da árvore, catando as frutas e limpando o caldo que lhe escorria da boca. Então, e além do bastidor, nós temos uma menina que vai bordar todo dia. O narrador coloca que ela não sabe exatamente o que vai bordar, mas ela é como se fosse, é como mágica, espontaneidade, e aqueles desenhos vão surgindo. Adriana, 5 minutinhos, tá? Tá. E ali, então, esse bastidor funciona como um objeto mágico, como um portal, e ela ali cai num outro mundo. No mundo que ela mesma ajudou a construir. E ali ela fica presa nesse mundo, quando a irmã se aproxima e corta o fio, que seria um fio do próprio destino. Então, aqui nós temos a retomada de mitos, retomada de contos ancestrais, que ajudam nesse encantamento e que a própria linguagem intensifica por meio dessa sinestesia presente também. Bordou uma fruta roxa e ela vai limpando o caldo que lhe escorria pela boca. É o visual, é a linguagem e são os sentidos. Muitos textos não apresentam final feliz, abrem-se à reflexão, procurando a voz do outro, como é no caso desse mesmo conto. Como o tempo é curtinho, eu gostaria de ir para este último. A delicadeza também para tratar de temas sensíveis como a morte. Quando ela se refere no conto aqui, por exemplo, Quase Tão Leve. Naquela manhã de primavera, o inesperado aconteceu. O velho monge não conseguiu voar, mas aos poucos a paz, ao final, iluminava intensíssima sua alma, porque do seu corpo, delgadas e pálidas como a extensão de sua pele, raízes brotavam, logo mergulhando o chão adentro. Seu tempo do ar havia acabado. Começava agora para ele o tempo da terra, daquela terra que em breve o acolheria. Então temos aqui um modo assim tão bonito, tão poético, tão sensível para tratar de algo é sensível mesmo, como a morte.
né? Essa passagem, a passagem do ar, do monge, que ele já tinha todo o sacrifício que ele tinha feito para conseguir esse poder de voar, até o momento em que ele não aceita. Para ele é muito difícil não poder voar, chegar a esse momento. E ele vai, então, em busca dessas razões, o porquê de não conseguir, de não possuir mais aquele dom. Até que ele chega à paz de espírito, aceita e entende que o seu tempo do ar havia acabado, chegaria agora o tempo da terra, a terra que iria acolhê-lo. Então, esse conto pertence ao livro 23 Histórias de um Viajante, que utiliza o esquema de contos moldura, um conto central contendo todos os outros, mas uma vez é a retomada da fórmula clássica, né? E onde ela insere toda uma linguagem poética para tratar de temas sensíveis, de temas que são que tratam das inquietações humanas. Então, eu deixo aqui uma questão para que a gente possa pensar. Observa-se grande interesse pelo maravilhoso na contemporaneidade. Livros, estudos, filmes. Seria esse o reflexo de um tempo que ainda não apresenta todas as respostas às nossas inquietações? Então, eu deixo aqui para a gente pensar. Obrigado, Adriana. É tão bonito ouvir sobre a Marina e com esse seu tom de voz, esse seu cenário, a gente se sente na sala de aula, sendo encantado por essa magia dessa leitura tão incrível. Assim, desde ontem que eu já estou assim bastante sensível, ouvindo você falar de temas tão maravilhosos, eu fico ainda mais. Obrigado, Adriana. Sim, agora eu quero... que agradeço. Que isso. Agora eu quero passar para a proposta O Apagamento das Preciosas na Autoria Canônica dos Contos de Fadas, que foi, né, que será encaminhada pela Karen Schuller, desculpa se eu estiver falando errado o seu sobrenome, Karen, e pela professora Regina Michele, ambas lá da UERJ, Universidade Estadual do Rio. Sejam muito bem-vindas, sintam-se à vontade, e quando o sinalizador aqui apontar que está faltando 5 minutinhos, eu aviso, tá bom? Tá bom. Eu vou aqui apresentar, deixa eu ver. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Não, só falta colocar em tela cheia. Agora sim? Só o seu microfone, não sei se é só para mim, mas ele está com um ruído. Talvez seja só comigo, mas se alguém mais... Eu já troquei porque o fone também já não estava muito bom. Não sei. Eu mexi aqui. Tá bom, ele está um leve ruído por trás, mas eu acho que está tudo bem. Então tá bom. Posso começar então? Pode sim. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou mestranda em Teoria da Literatura e Literatura Comparada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e estou hoje aqui com essa comunicação com a minha orientadora, a professora Regina Michele. Na minha pesquisa, eu estudo a metamorfose nos contos da tradição e nos desdobramentos da pesquisa, eu me deparo com contos como A Bela e a Fera, em que tem essa metamorfose, e nesse encaminhamento eu me deparei com essas preciosas, que são mulheres que escreviam
Inclusive, a primeira, né, a falar em contos de fadas é uma dessas preciosas, mas no cânone nós estamos sempre nos voltando para nomes masculinos, pelo menos no imaginário coletivo. Felizmente, temos visto pesquisas que tentam resgatar esse trabalho das preciosas, e por isso hoje, nessa comunicação, eu vou falar um pouco sobre isso, sobre o apagamento das preciosas na autoria canônica dos contos de fadas. Em geral, pensar na autoria canônica dos contos de fadas é remeter a nomes como Charles Perrault, Irmãos Grimm e Hans Christian Andersen. No que concerne ao universo brasileiro, Câmara Cascudo e Silvio Romero foram responsáveis pela coletânea de uma série de narrativas da tradição. Nota-se, portanto, que praticamente não há nomes do gênero feminino. Talvez a única mulher a figurar ao lado dos citados seja Madame de Belmont, por sua versão de A Bela e a Fera, de 1756, a versão mais clássica e difundida, e há ainda uma versão anterior, de 1740, de outra mulher, Madame de Villeneuve, uma narrativa mais extensa e encadeada, que apresenta o ponto de vista da fera e um universo paralelo de fadas. Logo, as duas versões citadas são de autoras que escreveram no século XVIII. Segundo a professora Rita Teresina Schmidt, esse período é conhecido como o do individualismo burguês, no qual as mulheres da classe média começaram a escrever ficção. Elas criavam narrativas voltadas a assuntos da domesticidade, o que conferiu o adjetivo sentimental ao que produziam. Um termo que adquiriu, e agora eu cito a professora Rita Teresina Schmidt, abre aspas, conotação pejorativa e ahistórica, pois evoca a imagem piegas da mulher tola e excessivamente emotiva que celebra a bem-aventurança de seu cativeiro doméstico. Fecha aspas. Isso fomentou o postulado pelo sistema patriarcal de que a mulher não seria capaz de produzir o que consideravam textos significativos. Afinal, como já salientava a escritora francesa Simone de Beauvoir, a construção sociológica e histórica da mulher é feita de forma que, aqui eu trouxe a citação, abre aspas, o homem é o sujeito, o absoluto, ela, a mulher, é o outro. Karen, desculpa te interromper, é porque aqui, também não sei se é só para mim, mas está preso no primeiro slide. Não foi? Será? Tenta fechar a apresentação e abrir de novo, para ver se vai. Sim. Eu consegui ler nas letras miúdas a citação da Simone, por isso que eu percebi que não estava passando. Ah, então peraí, deixa eu... Não está mais compartilhando, tá? Não. Não, isso, saiu agora. Vou tentar de novo, peraí. Karen, qualquer problema me envia que eu compartilho. Tá bom, vou tentar uma... Agora, será que apareceu? Apareceu, mas está com a tela diminuída ainda. Vai lá na apresentação, aconteceu isso ontem, e resolveu quando a pessoa colocou em modo de leitura. Aí sim. Na apresentação de slides, na aba. Aqui. Não, é na exibição, Perdão, eu coloquei errado. Isso. Aqui. E aí você modo coloca... de exibição de leitura. Isso, ótimo. Isso? Foi. São mais as citações mesmo, porque eu acho que fica mais fácil para acompanhar. E agora? Perfeito, está no slide com a citação. Isso. Ok. Então, tá bom. Então, essa foi a citação da Simone de Beauvoir. Abre aspas, o homem é o sujeito, o absoluto, ela, a mulher, é o outro, fecha aspas. Sendo assim,
Estigmatizadas e deixadas de lado, a autoria canônica torna-se estritamente masculina, e nos contos de fadas não foi diferente. Isso permite a problematização acerca do apagamento da autoria feminina na literatura. Conforme aponta Schmidt, trata-se de, abre aspas, compreender a marginalização da mulher escritora no panteão literário a partir de uma realidade histórico-cultural que favorece a cumplicidade entre produção, tradição literária e ideologia patriarcal. Fecha aspas. No século XVII, na corte francesa de Luís XIV, havia um grupo de pessoas, formado principalmente por mulheres, que se reuniam em salões para lerem e produzirem discussões acerca de literatura e também de direitos femininos. Elas formavam os salões das preciosas, como ficaram conhecidas pela crítica da época. Segundo a psicanalista Marina Warner, a ideia teria iniciado com a marquesa de Rambouillet, que começou a receber pessoas em sua própria casa por achar a corte rústica demais. Como anfitriã, fez inovações. Por exemplo, o convite para que seus convidados a visitassem em sua chambre bleue, um cômodo mais privativo. E eu trago a citação da psicanalista Marina Warner, abre aspas. Nessa corte alternativa, a dama deitava-se no lit de parade, leito de gala, de sua alcova com a expectativa de ser distraída e provocada, ouvir histórias reais e imaginárias, trocar notícias, debater e teorizar, espetacular e conspirar. A marquesa pedia que seus convidados se sentassem para conversar com ela a seu lado, na ruela, o espaço entre a cama e a parede. A palavra ruelle passou a designar os salões que surgiram na cidade, imitando dela. Seus frequentadores eram chamados alcovistas íntimos da alcove. Tal organização do espaço social, ao mesmo tempo público e privado, era dirigida por mulheres e durou até a Revolução. A palavra salão, ela mesma, passou a ser usada somente depois dessa prática ter se extinguido. As preciosas se tornaram subversivas para a ordem social do antigo regime. Elas entendiam que as mulheres poderiam ser livres e, por isso, não defendiam o casamento arranjado. Conforme disserta a professora Nelly Novaes Coelho, os caudalosos romances preciosos caracterizavam-se pela aventura sentimental e pelo heroísmo da paixão. O eixo condutor das narrativas passou a ser o amor e a mulher. Cito novamente Marina Warner. Abre aspas. O romance conservador do casamento e do conforto material usurpou o protesto apaixonado de toda uma geração de nobres francesas contra a servidão do matrimônio dinástico e da inanição mental. Fecha aspas. Foi nesse cenário que despontaram os contos de fadas. A primeira a utilizar esse termo foi a baronesa de Aulnay, uma das preciosas e frequentadoras dos salões da época. Ela foi a primeira a denominar suas obras com essa expressão. Eu tentei trazer umas imagens para termos uma ideia de como seria essa publicação, e então ela no título é a primeira a falar em contes de fées, os contos de fadas. A gama de narrativas que surge nesse contexto perdura até fins do século XVIII, aproximadamente 1789, com a publicação de Gabinete de Fadas, Le Gabinet des Fées, uma outra imagem que eu procurei na internet. Trata-se de uma coleção de contos de fadas e outros contos maravilhosos de vários autores, organizados em 41 volumes. A coletânea marca o fim dessa produção literária fantástica. Vale lembrar que a Revolução Francesa eclode em 1789. Foram narrativas que provocaram uma espécie de fuga para os leitores da época. Conforme a professora Suzana Ventura, abre aspas, pensar no universo de contos de fadas podia ser um meio de escapar à realidade, mas também de criticar os soberanos e ter esperança no mundo melhor e mais igualitário para homens e mulheres. Fecha aspas. A professora Schmidt pondera como a historiografia literária tradicional se pauta em uma suposta neutralidade, quando na realidade perpetua o poder de uma ordem vigente, quase sempre masculina,
cujos valores patriarcais vão sendo perpassados de uma geração a outra. A autora defende que a imparcialidade do valor estético é ilusória. Ela diz, abre aspas, por mais que alguns discursos tradicionais afirmem uma posição de neutralidade em relação a valores, trata-se de uma ficção, porque o interesse sempre foi constitutivo dos processos de produção de conhecimento. O conhecimento humano, como tudo que é humano, é condicionado historicamente e construído socialmente, o que implica dizer que os interesses dos que produzem conhecimento, pesquisadores, comunidades científicas, pensadores da cultura, determinam a forma do conhecimento produzido. Schmitt problematiza ainda que a escrita feminina frustra expectativas quando as mulheres não desenvolvem somente os temas esperados para seu gênero, como, por exemplo, a questão maternal. A cito novamente, abre aspas. O próprio ato de escrever, partindo de uma mulher, era considerado como um sinal de uma mente perturbada, um capricho que deveria ser convenientemente erradicado. Fecha aspas. Não obstante, para muitos críticos contemporâneos das Preciosas, a prática delas de se reunirem para a leitura oral de obras literárias, além de jogos, danças e música, soava como algo superficial e frívolo, uma forma de mulheres ricas gastarem seu tempo. Talvez dessa visão venha o título da peça cômica escrita pelo dramaturgo Molière, As Preciosas Ridículas. O teatrólogo francês Molière é conhecido pela escrita de peças cômicas, que satirizavam as pessoas de sua época, sobretudo os hábitos da corte francesa, que, por exemplo, apreciavam ver o despertar do rei Luís XIV, também conhecido como Rei Sol. Como aponta Mallet, o próprio Luís XIV encomendava peças a Molière, apesar da crítica social que evidenciavam. Além disso, Molière também criticava os burgueses e suas tentativas de serem nobres. Muitos utilizavam o dinheiro que possuíam para comprarem seu sangue azul, por meio, por exemplo, do casamento de suas filhas com nobres falidos. Molière foi o grande responsável na França por colocar a comédia no mesmo patamar de grandiosidade que a tragédia, respeitando as devidas diferenças entre ambos os gêneros. Antes de Molière, segundo as 3 regras elaboradas por Aristóteles, para a construção de uma boa narrativa, só a tragédia era considerada valorosa. Na visão aristotélica, uma peça deveria respeitar 3 unidades. O tempo deveria parecer durar 24 horas e assim não ser muito longa, nem muito curta. A segunda unidade, o lugar, não era aconselhável que mudasse muito de cenário. E a terceira unidade, a ação. Todos os pontos do enredo deveriam ser entrelaçados ao final. Molière aparece no final do período do classicismo renascentista para mostrar que a comédia, tal como a tragédia, também pode se preocupar com a estética do texto. Em As Preciosas Ridículas, encenada pela primeira vez em 1659, 2 jovens provincianas, recém-chegadas da capital Paris, não aceitam as propostas de casamento de 2 jovens fidalgos. Elas não conseguem entender porque os rapazes já falavam em contratos de casamento sem terem recitado poemas ou discursos acerca do amor, tal como ficaram acostumadas a ver nos salões parisienses. Já os rapazes, chateados com a recusa, resolveram elaborar um plano para se vingarem. Eles pedem que seus respectivos valetes se disfarcem e se apresentem às referidas damas como nobres. Apesar da falta de boas maneiras e diversos mal feitos pelos jovens, as moças não desconfiam. Até que, no fim, toda a farsa é esclarecida. É interessante notar que Molière se apropria do nome do grupo das Preciosas para nomear sua peça. Parece não haver proximidade entre a representação do comediante francês e o papel efetivo das Preciosas como mulheres cultas e fomentadoras de cultura. Ao chamar as jovens provincianas de sua época de preciosas ridículas, o teatrólogo parece não atentar para a função social que as Preciosas e seus salões possuíam. O que faz Molière, no entanto, é apresentar uma dualidade. Se, de um lado, considera as moças ridículas por serem tolas e confundirem nobres com empregados, por outro, elas também o seriam por buscarem amor e não só num casamento arranjado? Seriam ainda ridículas por serem provincianas querendo se igualar às damas da corte parisiense?
Como uma grande obra literária, a peça de Molière apresenta mais de uma camada de interpretação. É importante dizer ainda que as Preciosas tiveram seus apoiadores do sexo masculino. Um deles é o já mencionado Perrault, que defendia tanto a causa feminina quanto a literatura moderna na famosa batalha intelectual do século XVII entre antigos e modernos, na Querelle des Anciens et des Modernes. Karen, 5 minutos, tá bom? Tá bom. Abre aspas. Ao defender os contos de fadas, ele, Perrault, estava não apenas defendendo os contos das mulheres, mas também promovendo a literatura nativa moderna contra os anciãos, que proclamavam a completa superioridade do grego e do latim sobre todas as coisas locais, vernáculas e de data comparativamente recente, conforme aponta a psicanalista Marina Orbe. Felizmente, cada vez mais o papel das Preciosas vem sendo revisitado. Um novo olhar mostra como elas formavam um grupo de produção e fomento à cultura de sua época. Além disso, procuravam lutar contra algumas regras sociais, como as que lhes impediam de escolherem seus próprios maridos. Não se tratava somente de um sonho de amor romântico, mas de exporem suas angústias ao terem seus casamentos arranjados como um contrato de negócios por seus pais ou representantes legais. O eixo condutor das narrativas passa a ser o amor e a mulher. Abre aspas, o romance conservador do casamento e do conforto material usurpou o protesto apaixonado de toda uma geração de nobres francesas contra a servidão do matrimônio dinástico e da inanição mental. Fecha aspas. O filósofo francês Jacques Derrida propõe uma desconstrução de concepções binárias. Para o autor, deve haver complementariedade e não dualidade. Dessa forma, a proposta da presente comunicação não é a inversão de valores, que na prática não fugiria de uma lógica binária. Não se trata de colocar a figura masculina como inferior em detrimento da feminina, de apagar o protagonismo masculino para exaltar o feminino, mas entender que ambos possuem seu momento de brilhantismo, cada qual a seu tempo. Cito Eric Neumann. Abre aspas, a fase coletiva específica do patriarcado, com a submissão do feminino, é resolvida pelo encontro no qual o masculino e o feminino se enfrentam individualmente e com direitos iguais. Fecha aspas. Isso se evidencia na questão da autoria. Não se trata de apagar o cânone tradicionalmente masculino, mas problematizar a ausência de mulheres nisso. Abre aspas. Assim como a investigação e construção da história das mulheres, através dos tempos e em diferentes culturas, tem modificado noções de evidência histórica, a leitura de mulheres escritoras irá alterar padrões de excelência literária, redefinir períodos literários e dar novo formato ao cânone tradicional. Fecha aspas. Pego aqui as referências. Obrigada. Karen, nós é que agradecemos pela apresentação, e eu achei bacana que também hoje na fala do Chartier, ele falou sobre a imitatio, né, sobre a imitação, sobre esses procedimentos, até citou, acho que foi a Scudéry, se eu não me engano, ele citou como, né, por ter publicado inicialmente com o nome do irmão dela, não com o nome dela, né, muito interessante, tem muito o que discutir sobre esse tema. E continuando aqui nessa linha do maravilhoso dos contos de fadas, né, que é o tema do nosso grupo de trabalho, eu convido agora a querida professora Suzana Ventura, com sua comunicação, questões em torno da proposta do estabelecimento de uma linha do tempo de contos de fadas de autoria feminina. Suzana, seja muito bem-vinda, e quando tiver faltando 5 minutinhos, eu dou um toque, se bem que agora é 16h27, né? Então você tem até 16h47. Caso passe disso, eu faço uma intervenção. Seja bem-vinda, Suzana. Muito obrigada, Paulo, muito obrigada a todos que estão. Meus parabéns para todas as apresentações, e ótimo eu estar logo depois, né, da apresentação da Karen e da Regina, queridíssimas, porque aí eu já meio que consigo engatar, né?
Então, boa tarde a todo mundo, eu sou a Suzana, e acho que as pessoas viram o resumo, né? Então, vou começar por ele, né? Então, hoje eu vim tratar dos desafios do estabelecimento de uma linha do tempo de autoras. A minha linha do tempo realmente começa onde a linha da Karen e Regina, de onde ela parte, e por quê? Né? Porque, que é também a pesquisa do Paulo, que possivelmente vai referir isso depois. O que nós temos é que eu tenho, embora eu tivesse prática de coisas que podem se parecer com o gênero, ou podem até ser colocadas como gênero, o marco mesmo é a publicação da Marie-Catherine Dunois, em 1697, praticamente coincidindo, e a gente vai conversar sobre isso um pouquinho daqui a pouco, com a do Charles Perrault, que não chama de conto de fadas. Então, como vocês viram lá no resumo, eu cito os teóricos que me norteiam, entre eles a Marina Warner, que acabou de aparecer também na apresentação anterior, Jack Zipes, e eu trouxe mais duas pessoas para me ajudarem a pensar, porque o estabelecimento de uma linha do tempo é uma coisa importante para nortear a minha pesquisa longa e mostrar a minha pesquisa, que a minha pesquisa é de uma temporalidade longa. Ela começa lá na década de 1690, e ela faz um arco até mais ou menos a década de 20 e 30, quase que encosta na apresentação número 1, né, muito, muito maravilhoso da Marina, e quase encosta nas contemporâneas, né, a Angela Carter, que faleceu em 92, e a Marina, que felizmente está viva, e outras, né, do século XX. Mas, então, a minha investigação surge exatamente da leitura da Marina Colaçante, né, então, no certo sentido, gruda as duas anteriores, são as duas pontas que eu peguei, né. Então, ao ler a Marina e depois, em segundo lugar, a Angela Carter, eu me perguntei se seria, artistas como ela teriam surgido, como as duas, surgiriam de condições materiais, culturais, intelectuais, de abertura política, social para as mulheres hoje, que não existiriam antes, sim ou não. Naquela época em que eu comecei essa investigação, havia pouco material, então, assim, havia muitas menções das Preciosas, mas poucas publicações das Preciosas. Então, o que acabou se revelando na minha pesquisa, que sistematicamente durou 6 anos, até que eu conseguisse juntar o material e houvesse publicações, inclusive as publicações eletrônicas, que também ajudaram a completar, o que acabou resultando da minha investigação foi que eu tive ininterruptamente, né, era o que eu queria provar, que tinha havido uma linha do tempo de mulheres publicando ininterruptamente, e a palavra publicando é muito importante, porque a minha questão não é se as mulheres estavam produzindo contos de fadas, mas se as mulheres estavam chegando a publicá-los, né, ou em periódicos, ou em livros, e a aposta da pesquisa se provou verdadeira que, desde as Preciosas até o contemporâneo, eu tive ininterruptamente em vários pontos do mundo, mas, claro, mais em Europa, por conta de ser o núcleo do gênero, Europa, e depois, por conta do processo de colonização, esse espalhamento do gênero e da prática do gênero, né? Então, eu consegui provar isso, e depois disso surge, então, a questão da linha do tempo. Como fazer a linha do tempo? Então, eu trago a Marina Warner e o Jack Zipes, que são teóricos muito conhecidos nossos, e trago uma pessoa da história da arte para me ajudar, que é a historiadora da arte portuguesa, Filipa Laudes Vicente. E eu vou explicar para vocês por que eu trago.
a Filipa Lourdes Vicente, né? A Filipa, ela faz em Arte Sem História uma leitura de toda a historiografia da arte feminista que ocorre no eixo norte do mundo, digamos assim. E aí ela me ajuda a ver uma questão, né? Porque no meu resumo ele termina dizendo o seguinte: será que bastaria para essa linha do tempo incluir o nome das autoras numa linha do tempo tradicional? Então eu rechearia, né? Eu pegaria aquela linha que a gente está acostumado, Perrault, os irmãos Grimm e depois o Andersen, o Oscar Wilde, etc, e rechearia a linha do tempo. Então, do ladinho do nome do Perrault, eu colocaria o nome da Marie-Catherine Donois um pouquinho antes, a Charlotte Rose de Comune de la Force ali, contemporaneamente eu abriria um lequezinho e colocaria o nome de todo mundo ali que fez a produção, homens e mulheres, né? O Paulo pesquisou e trouxe, por exemplo, a tradução do Chevalier de Meilly, então logo depois apareceria o Chevalier de Meilly, e, bom, então eu encaixaria isso. Então a questão é, bastaria eu encaixar? Ou seria necessário pensar as bases pelas quais a linha do tempo é pautada? Porque essa linha do tempo, ela foi construída, né, para a legitimação de um cânone partindo de pressupostos que não sei se serviriam, né? Então, o que acontece? A Filipa Lourdes Vicente, ao rever toda a historiografia da história da arte, que pensou nisso antes, de como colocar, então eu estou desde meados da década de 80, tentando, nas artes plásticas, equiparar as mulheres, fazer exposições, tirar quadros, esculturas e objetos, e desenhos e gravuras de mulheres, tentar localizar isso, tentar tirar de reserva técnica de museu, tentar tirar de arquivos onde isso tinha ficado arquivado e expor. Então, como este movimento aconteceu antes, eu fui para lá para olhar. E vou fazer uma citação da Filipa, que diz o seguinte, ao reler uma autora clássica dessa historiografia feminina, que é a Griselda Pollock. Ela faz um resumo muito interessante do pensamento da Griselda, que ao invés de... Porque havia, então, duas alternativas estavam sendo mais usadas. Essa do recheio da linha do tempo, né? No meu caso, da linha do tempo, mas pode ser das exposições, pode ser da consideração de programas de ensino e tal. Ou eu faço o guarda-chuvinha e boto todo mundo ali assento todo mundo, né? No meu caso, na linha do tempo. Aí, a outra proposta era criar uma esfera separada para o trabalho artístico feminino, né? Então, aí eu faço só a linha das mulheres, só o que as mulheres fizeram, e a Pollock sugere uma terceira alternativa, segundo a Filipa, que é a seguinte: um movimento que conseguisse cruzar os campos do discurso, a partir do qual o historiador da arte pudesse explorar não apenas o trabalho das mulheres artistas, mas também os modos como elas interagiam com as instituições e com a própria história da arte, como que elas eram representadas por estas. E aí eu trouxe isso para dentro das minhas reflexões, porque desde o início, o objetivo da minha pesquisa, quando eu comecei a fazer a investigação, eu tinha um horizonte que era um horizonte editorial, desde o primeiro minuto. Eu já era uma pessoa que atuava no campo dos livros, e para ser, inclusive, fiel àquele começo que a gente acabou de ver na apresentação da Karen e da Regina, o livro para aquelas mulheres primeiras a praticar o gênero, né, sem desconsiderar quem praticou antes coisas parecidas, mas assim, aquela coisa de eu estou fazendo um livro, isso que eu estou fazendo chama Conto de Fadas, eu estou publicando isso, desde esse início, e a gente percebe isso nos slides que a Karen trouxe,
o livro era um objeto legitimador de marca social, né? Este aqui é o meu objeto legitimador. Eu estou me legitimando através disso. Eu estou fazendo livro para me legitimar. E eu falei, não, esse é o lugar, né? Então, assim, eu fiquei super emocionada agora, Karin, ao ver que você trouxe o livro aberto com aquele frontispício, né? Num deles tinha bem isso. E a gente percebe que ali o que a imagem mostra, né, é uma legitimação da mulher de que eu sou culta, eu sou estudada, eu estou assinando, tenho meu nome. Então, assim, eu achei que, então, fazia todo sentido eu trazer experiência da história da arte para isso também, né? E aí, o que eu tenho, né? O que eu acabei fazendo com isso, né? Acabei tendo que refletir também que o segundo momento que fica nessa linha do tempo mais clássica, né, que a gente usava e que a gente pensou como os marcos do gênero, o segundo momento é o momento dos crimes, né? E que ele vai formatar o conto de fadas, ele vai reformatar em livro, né, os dois vão reformatar, e ainda durante a vida deles, ainda durante o percurso da longa vida desses dois intelectuais, eles viram isso migrar para o livro ilustrado, né, para o livro com ilustrações, para que a gente não tenha problema de nomenclatura, né. Então, o que acontece? Como eu tenho dito muitas vezes, os irmãos Grimm, eles, em que pese o maravilhoso trabalho deles, é bom, é imenso, só que não é incontestável, especialmente para a gente que está criando métodos, né, de abordagem, analisando. O que acontece? Eles coincidem e ajudam a alocar o conto de fadas na literatura para crianças e jovens, né? Então, eles formatam, eles dão diretrizes para a pesquisa, né? E, junto com isso, infelizmente, eles projetam aquilo que eu falo, que é uma grande sombra. O trabalho é bom, grande e imenso, só que esse imenso trabalho projetou uma sombra, como se eles estivessem em pé. Eles puseram uma sombra para o passado, que é o que a gente percebe, por exemplo, no prefácio à primeira coletânea de 1812, em que eles julgam o passado e dizem, do passado só prestava o Perrault, né? E ele coloca a Madame d'Aulnoy e a Madame de Murat como exemplos de imitadoras menores. E o que acontece é que, a partir dessa leitura, muita gente, praticamente todas as pessoas, até pouquíssimos anos, compraram essa ideia acriticamente, repetindo. Eles projetaram também uma sombra lateral sobre o presente em que eles viviam. Por que me interessa falar sobre isso? Me interessa porque nessa sombra que eles projetam para o lado, eles apagam algumas pessoas. Eles apagam homens, mas especialmente mulheres, cultos que foram seus informadores, né? Então, o que acontece é que a obra dos Grimm também está atrelada à ascensão dos nacionalismos, a afirmação de nacionalismo, e junto com isso vinha uma questão romântica de saber do povo, o povo é que tem a coisa mais culta, e nisso ele dá aquela sufocada nas mulheres cultas que os informavam por escrito, né? Como a Ludovica Brentano, né? E várias outras, né? Que eu tenho trabalhado. E quem tem trabalhado com isso, então, se alguém for procurar, é a professora Janine Blackwell, que tem trabalhado com essa coisa. E para o futuro, né? Porque ele diz assim, o conto de fadas é uma coisa para o lar e para as crianças, e ele tem mais ou menos essa extensão, nós devemos trabalhar ele assim. E a partir daí, desata, então, essa segunda febre. Então, por isso eu achei que, como eles vão ver em vida isso ir para dentro de um livro com uma característica mais ou menos como a da
Madame de Beaumont, né, que é uma coisa de um livro com ilustração e destinado especificamente às crianças, embora eles tenham esquecido que a Beaumont existia praticamente, né? Nem para falar mal dela eles falavam, né? E raras exceções. Então, o que a gente... Isso enfim, influiu em onde eu ia buscar subsídios para colocar, teóricos, para colocar do lado das teorizações específicas da área, como a do Jacques Ives e da Marina Ward, né? Então, eu ia pegar o livro como objeto, o livro como objeto artístico e como validador, né? Porque essas mulheres todas que chegaram a publicar, a maior parte delas publicou com o seu próprio nome e não com pseudônimo. Eu tenho algumas que publicaram com pseudônimo, mas elas são a minoria, e a grande maioria firmou o seu nome no mundo. E a outra questão, então, que vocês viram no meu resumo, era quanto e como considerar as biografias das mulheres. Porque, contrariamente ao que acontecia nos outros campos que eu dediquei trabalhos anteriores, né, aos estudos comparados de literaturas de língua portuguesa, a literatura portuguesa, a literatura de um único autor, neste caso, essa questão da biografia era muito importante, né, porque ela era constitutiva do que para elas conseguirem deixar uma marca no mundo, a biografia era constitutiva e ela tinha pontos de contato entre várias e contrapontos. Então, assim, que tipo de mulher colocou isso no mundo? Então, eu tomei algumas decisões que eu preciso contar para vocês para a minha linha do tempo. Eu considerei os homens, mas eu não fui procurar homens esquecidas, fui procurar só mulheres. Então, eu tentei, então, conseguir me encontrar dentro daquela coisa da Griselda, que colocava, então, as mulheres dentro de um universo de várias forças que não desconsideravam a sociedade, as instâncias legitimadoras, a produção dos homens, a produção de cultura a partir da sociedade onde elas estavam inseridas. Eu considerei também, outra decisão que eu tomei, que eu iria colocar mulheres com uma representatividade artística bastante grande. Então, sim, eu usei juízo de valor para ver. E eu privilegiei, sim, mulheres com uma face mais libertária. Da minha linha do tempo não é uma linha que pretenda esgotar, colocar todas as mulheres, e sim algumas mulheres que chegaram a publicar em livros, foram muito representativas, a maior parte delas teve grande reconhecimento em vida e foi posteriormente rasurada, obliterada, né, apagada. Então, eu realmente descartei autoras que, mesmo publicando, só reproduziram opressões, né? Então, autoras que reproduziram a lógica opressiva, reproduziram contos com o que hoje eu chamaria muitos traços machistas. Isso não vou. Então, assim, mulheres que confirmam a opressão, eu não quis. E dei as biografias um lugar de destaque, porque, como eu expliquei para vocês, elas só conseguiram chegar a fazer livros e deixar essa marca por conta disso. Então, aí eu tinha um desafio gráfico, né, diante de mim, que eu procurei resolver, né. Então, uma vez mais, obrigada, Paulo, é o tempo que eu preciso. Uma vez mais, eu trabalhei com a Roberta Assi, que é a artista gráfica que, creio, mais consegue entender ela é uma apaixonada, né, pelas coisas que eu pesquiso. Parte da minha pesquisa ela acompanha há muito tempo,
e ela consegue, então, traduzir isso para essa parte gráfica. Então, agora eu vou mostrar para vocês o começo dessa solução, e os meus 2 minutos que restam vão ser o suficiente para eu mostrar para vocês o que é que nós temos, né? Aqui. Paulo, me ajuda aqui, eu tenho que pegar... já achei, já me achei, obrigada. Tá bom. Gente, vocês estão vendo? Sim. Já é possível ver? É só colocar em tela cheia agora. Eu vou tentar, deixa eu ver, eu acho que é no visualizar, né? Isso. Aqui está. Então, gente, o que eu consegui pedir que ela fizesse? Que na parte de cima, nós temos aqui na extrema, lá do extremo esquerdo para cima, acima, tem uma figura e uma fotografia. Essa aqui é uma autora de contos de fadas chamada Elizabeth Zuvide, que usou o pseudônimo de Carmen Silva. E ela era uma rainha de verdade, tá? Ela era uma rainha da Romênia. Então, na parte de cima da minha linha do tempo, eu tenho o enquanto você existia e escrevia. Então, nessa parte de cima, eu tentei selecionar tudo o que eu achei que poderia, que uma mulher, ao longo do tempo, aquilo poderia estar chegando aos ouvidos dela, ela poderia estar impactada, sabendo, uma mulher que estava nesse meio da cultura. Então, começa com Gutenberg desenvolvendo a prensa com tipos móveis em ferro, o Galileu inventando o termômetro, Shakespeare escrevendo Hamlet, o Galileu inventando o telescópio, e aí, logo depois que o Galileu inventa o telescópio, alguns anos depois, eu vou ter o nascimento da Marie-Catherine Denoir, que o Paulo descobriu recentemente, né, Paulo, que ela pode ter nascido em 1650 ou em 52, e a Charlotte Rose de Comont de la Fosse, que nasceu, ao que tudo indica, em 650. Então, assim, poucos anos depois, o Velázquez está pintando as meninas, né? E aqui embaixo, o nascimento, por exemplo, da Henriette Julie de Murat, né, 1670. Então, assim, eu vou aqui em cima, eu vou tendo tudo, o Isaac Newton publicando princípios matemáticos, eu fiz um levantamento extenso por século, e essa linha do tempo vai continuar, mas por enquanto estou mostrando para vocês o 17 e o 18, do que podia ter de impacto cultural maior, tipo Bach compondo Paixão segundo São Mateus, ou alguém inventando um motor a vapor, por exemplo, que vai ter, ou a invenção da máquina de escrever, coisas que vão impactar diretamente, né? E vai acabar, por exemplo, essa página aí com a futura mãe da Mary Shelley publicando a reivindicação pelos direitos da mulher. Então, quando as mulheres fizeram coisas que ficaram para o cânone, como o caso de 1787, a Sophie de von La Roche, que é a avó da Bettina Brentano, publicando uma memórias de viagem que umas memórias que são essenciais para o cânone alemão, mas a neta dela que informou os Grimm foi apagada, então ela está do lado de baixo, que é a Bettina Brentano, né? Então, assim, na parte de cima o que acontece, e aí aqui na extrema direita embaixo, eu tenho o resto do pensamento, que é umas quantas coisinhas que podem ter alterado sua vida e o seu tempo. Então, assim, enquanto você escrevia e existia, o que ficou para a história foi isso que está aqui em cima, né? O que está em cima são as quantas coisinhas que podem ter alterado a sua vida pessoal, né? E embaixo, o que está submerso. Então, eu pedi para a Roberta trabalhar com essa ideia do submerso, né? O que está submerso, a vida de quem não está. Então, é uma linha do tempo bastante diferente, digamos assim, que buscou atender a esse meu anseio, né? E vai ser publicada num próximo livro nosso, que vai sair daqui a mais ou menos 6 meses, ainda não está noticiado, mas é um livro teórico meu, praticamente ele se centra na apresentação da linha do tempo e de uma questão meio teórica mesmo.
e a Roberta, então, desenvolve para ele essa linha do tempo. E é isso, era isso que eu vinha dizer para vocês hoje. Estou vendo aqui as mensagens no chat. Um abraço para a professora Regina Michele, outra para Maria dos Prazeres Mendes, muito obrigada. Paulo, muito obrigada. E é isso, estou aqui para responder perguntas. Obrigada, Simone, a gente está se conhecendo hoje também, obrigada. Nós é que agradecemos, Suzana. Gente, na nossa programação estava prevista também a participação da Aida Carla da Cunha, né, da Federal de Santa Catarina. Ela, infelizmente, confundiu os dias e acabou pedindo liberação do trabalho para amanhã, né, para o dia 11. Sendo assim, estamos tentando aqui nos bastidores realocá-la em algum GT do dia de amanhã, tá bom? Mas qualquer coisa a gente faz uma gravação e junta, né, ao nosso GT a fala da Aida Carla, né, que traduziu A Bela e a Fera da Gabriela de Villeneuve. Bom, pessoal, agora eu não sei, por questões de tempo, se eu faço uma apresentação bastante rápida ou se a gente parte para as questões. Como que vocês estão de tempo, Karen, Suzana, Adriana? Todo o tempo do mundo para vocês. Olha, não pode falar isso não, senão a gente vai... Eu também posso aguardar. Estou aqui. Então, perfeito. Ai, gente, então vamos lá. Eu vou terminar, então, bem rapidinho, porque a gente consegue fazer um debate bastante legal, né? Até porque nossa próxima ocasião aqui, né, ela começa às 18 horas, né, as mesas redondas. Então, vamos lá. Deixa eu colocar na visualização. Quando a Suzana fala que vai vir livro novo, eu já fico assim, na expectativa. Ninguém pode me falar essas coisas porque eu sou ansioso. Todos veem o slide? Sim, muito bem. Obrigado. Deixa eu colocar um cronômetro aqui. Prontinho. Bom, então, para finalizar esse nosso GT de hoje, na esteira, né, da apresentação do professor Chartier, eu trago essa exposição aqui chamada Leituras Implicadas às Referências de Madame Donois. Eu acho que também isso dispensa um pouco de apresentações em termos, né, do pessoal aqui, todos pesquisadores da área, mas cabe marcar algumas datas, né, muito importantes para a vida, né, e para a recepção da obra dessa autora. 1690, né, com o episódio da Ilha da Felicidade constante na história de Hipólito, Conde de Douglas, que é tratado pela crítica como o primeiro conto de fadas literário, né, de que se tem notícia. No ano seguinte, a história de Mira, outro episódio de natureza fantástica, né, que está indiscriminado dentro dessa obra dos relatos da viagem pela Espanha. A Nelly vai dizer que essa obra também causou um grande rebuliço na corte. 97, Contos de Fadas, né, da onde vem a chancela do nome desse gênero. E 98, Novos Contos ou A Moda das Fadas. Bom, segundo Chartier, justamente o livro que é o autor, né, de onde as perguntas partiram, né, para a palestra de hoje, a revelação da função autoral, né, em Chartier, que revisita Foucault, se daria pela análise da expressão da maneira como o texto aponta para essa figura que lhe é exterior e anterior, né, pelo menos aparentemente. Deve-se, portanto, considerar o autor como uma função variável e complexa do discurso, e não a partir da evidência imediata de sua existência individual ou social. Né? É muito interessante porque a linha do tempo que a Suzana mostrou vem muito a responder essa pulsão que eu venho até comentando também com ela, com a Aida, com o pessoal, com a professora Regina, que está estudando o Conto de Fadas, que é, às vezes a gente coloca o Conto de Fadas num lugar, historicamente falando, do sublime, né? Num lugar
de algo que está pairando sobre a linha do tempo, né, sobre a história, de um modo análogo ao gênero, no sentido assim, não tem lugar, não tem tempo, não está acontecendo, né, é a fantasia que paira sobre a imaginação humana. Se esquecendo de que o autor do conto de fadas, né, o autor desse texto, ele está imbricado em um certo polissistema, né? É o que a Helena Buesco vai dizer no seu livro Em Busca do Autor Perdido, né, sugerindo o uso desse conceito do autor implicado, que é o quê? Essa instância autoral que produz um texto que sabe e mostra que vem de alguém e vai para alguém, e que nesse movimento se jogam relações complexas, ou seja, a consciência de que um texto não é autogerado, né? E quais seriam formas de reconhecer esse autor implicado? A análise dos paratextos, a consideração da escolha dos títulos, subtítulos, prefácios, apresentações, notas autorais da edição, e a investigação também da presença de elementos intertextuais. Então, assim, é muito bacana conjugar essa história do conto de fadas também nessa visualidade de uma linha do tempo, porque a gente perde de vista que o mundo, né, como a gente conhece hoje, ele foi depurado, delineado nesse momento, na França principalmente, né, onde estavam produzindo, estavam vivas pessoas como o próprio Voltaire, Descartes, Galileu Galilei, né, muita gente importantíssima para a história, Rousseau, posteriormente, e aí vem a Revolução. Muita gente que simplesmente ajudou, digamos assim, a marcar essa mudança, né, em que cabeças literalmente rolaram com a Revolução e da mudança, né, da Idade Moderna para a contemporânea. É um momento muito importante da história do mundo, né? E o germe do conto de fadas enquanto gênero literário, né, artisticamente trabalhado, está ali. E como diz Anneli Novaes Coelho, nada nessa produção é inocente, é ingênua. Nada nessa produção é fantasia gratuita, né? Há muita coisa ali envolvida. Sendo assim, a continuação aqui da fala da Helena Buesco, sem o autor empírico, não será possível entender o funcionamento desse sistema literário, já que esse sistema existe dentro de um sistema ainda mais lato que a cultura, lugar em que todos nós, sujeitos empíricos, nos situamos e nos relacionamos. Né? Aqui ela está revisitando justamente a teoria dos polissistemas, né, do Itamar Ibn-Zohar. E como a gente também sabe, né, sobre a noção de intertextualidade, todo texto se constrói como um mosaico de citações, né? Todo texto é absorção e transformação de um outro texto. A palavra literária não é um ponto, um sentido fixo, mas um cruzamento de superfícies textuais. Um diálogo de diversas escrituras, do escritor, do destinatário, do personagem, do contexto cultural atual ou anterior. E aqui algumas relações intertextuais suscitadas pela leitura dos contos da Madame Donois. Primeiro, A Ilha da Felicidade, né, que é tido como esse primeiro conto literário, e um mito celta, que é a viagem de Oisin a Tir na Nog, né, que está presente traduzido em português, esse livro organizado pela Rosana Rios, Heróis e Suas Jornadas, 10 Contos Mitológicos. Em ambos os casos, o que acontece? E também, posteriormente, esse tema vai ser revisitado pelo Andersen, Hans Christian Andersen, no seu Jardim do Éden, ou Jardim do Paraíso, né? É o mesmo narrema, digamos assim. E o que está presente nesse narrema, nessa menor estrutura, né, de sentido da narrativa? A viagem a uma ilha misteriosa e inacessível aos homens, que é uma terra da juventude eterna, onde 3 anos, na verdade, representam 300 anos na linha do tempo dos homens, o desejo de conquistar a glória terrena desse homem que fica preso nessa terra da felicidade eterna e faz com que ele queira voltar à terra dos homens, né? O que também está presente nessas duas narrativas? Um cavalo que vai guiar o herói a seu retorno, e a proibição de que esse herói coloque o pé no chão, porque se ele coloca o pé no chão, o tempo, né, passa para ele. Então, aqueles 300 anos que ele viveu, achando que eram apenas 3 anos nesse mundo paralelo, nessa ilha da felicidade, acaba, na verdade, exercendo todo o efeito sobre ele de uma vez só, né? E a morte do herói como resultado, né? O tempo é o senhor de tudo e não há felicidade perfeita. É a conclusão que a gente encontra no conto da Madame Donois. No conto A Gata Branca, outras interferências intertextuais aqui.
Tudo estava pronto para proceder com a queima de 4 gatos que haviam sido formalmente processados, acusados de comer o assado do jantar da gata branca, bem como a coalhada e o leite. Eles também foram acusados de conspiração contra sua pessoa, o que fizeram junto de Marta Fax e Lermite, ratos bastante famosos no condado, uma fama que eles deviam a La Fontaine, autor muito confiável. Aliás, os quadros da Gata Branca estão aqui atrás de mim. Quem é Marta Fax, quem é Lermite? Marta Fax é um rato combatente na fábula A Batalha dos Ratos do La Fontaine, e Lermite é o rato gordo e eremita que luta contra os gatos na fábula O Rato Ermitão, né, do mesmo autor. Para nós, hoje, leitores contemporâneos, a gente trai o texto colocando notas de rodapé, né, porque não sabemos, nem todo mundo vai saber a quem a autora está se referindo, mas imaginamos, né, que o leitor, potencial leitor, contemporâneo de Madame Donois e contemporâneo de La Fontaine, que também estava vivo e atuante nesse mesmo momento, e certamente faria as conexões intertextuais de maneira bastante rápida. La Fontaine, né, para quem não sabe, o mais célebre fabulista francês contemporâneo de Madame Donois. No Príncipe Duende, elas o colocaram à mesa diante de um pratinho dourado que estava coberto por um guardanapo de renda bem dobrado. Azulino, que era o gato, tinha uma sineta de ouro que pendia de um colar de pérolas, com um ar de Romina Grobes. Ele começou a comer. Com o ar de Romina Grobes, ele começou a comer. Quem é Romina Grobes? Né? Outra referência aqui que o leitor contemporâneo perde, necessitando de uma nota. Esse é o nome dado a um velho gato que figura em 2 fábulas do La Fontaine. O Velho Gato e o Jovem Rato e O Gato, a Doninha e o Coelho, histórias publicadas em 1678. Romina Grobes também é o nome de um personagem do romance Os Horríveis e Apavorantes Feitos e Proezas, do muito renomado Pantagruel, rei dos episódios, filho do grande gigante Gargantua, né, de Rabelais. Que provavelmente, né, é uma implicação que a gente pode fazer, poderia estar presente nessa biblioteca implicada dos autores do século XVII, né, do século XVI e XVII também. No Serpentino Verde, a referência a 2 figuras que uma delas já mencionada aqui na apresentação da Karen. Não havia uma noite em que não fosse encenada uma das mais belas peças de Corneille ou de Molière. Os bailes eram muito frequentes e mesmo os pagodes de menor estatura também aproveitavam as festas e dançavam sobre uma corda para serem devidamente vistos. Além disso, as refeições que eram servidas à princesa eram comparáveis às das festas mais solenes. Traziam-lhe livros de matéria elevada, bem como livros de galanteria e livros históricos, e os dias se passavam em instantes. Temos uma princesa leitora aqui no Serpentino Verde. Quem são essas 2 figuras mencionadas, né? Corneille, a gente sabe, dramaturgo francês, célebre por suas tragédias, né, contemporâneo também da Madame Donois, e o Molière, célebre pelas suas comédias, contemporâneo também da autora. Ainda no Serpentino Verde, uma coisa muito interessante. Como todos os pagodes estavam... Pagodes são aqueles ídolos, né, de madeira orientais. Estavam ansiosos para entreter sua nova rainha. Houve um que lhe trouxe a história de Psique, que um dos maiores autores da moda acabava de adaptar em uma bela linguagem. E olha aqui o que tem no artigo desse ano da Adriana Reis, lá da Unesp, muito bacana. Ela diz que justamente o mito Eros e Psique, ou Cupido de Psique, né, narrado nos livros 4, 5 e 6 do Asno de Ouro, de Apuleio, esse texto de Cupido de Psique foi revisitado justamente por uma pessoa muito mencionada, né, nos estudos de contos de fadas literários, que é o Jean-Baptiste Basile, para compor um dos contos maravilhosos presentes em sua obra-prima. Então fica implicado aqui, né, uma leitura em 3º grau, né, Psique, relido por Basile, um dos maiores autores da moda, que estava adaptando mais uma vez essa história. E é interessante a fala do Serpentino, que aparece ali nas 2 linhas finais. O livro que estáis lendo também vos informará sobre os infortúnios que acometeram Psique, ele acrescentou. Por favor, atentai-vos para poder evitá-los. Então, a princesa estava lendo justamente Cupido e Psique para tentar evitar o mesmo erro que a Psique cometeu. E aqui algumas conclusões para finalizar. A utilização de mecanismos, né, como a intertextualidade, mesmo a intratextualidade, muito presente nos contos da Marie Catherine,
configura o estatuto de uma instância autoral que podemos chamar de autor implicado, né, nos termos da Helena Buesco, que entende que um texto artístico parte de um ser autoral social, cultural, historicamente inscrito, para um outro ser social que compartilha do seu sistema, ou do seu polissistema de mundividências, ou não, mas que, inevitavelmente, é um ser social também sistematizado. Depreende-se, assim, além da figura do autor implicado, a de um leitor implicado, né? Aquele que possui um repertório de leituras, que compôs sua obra fazendo uso, implícita ou explicitamente, de referências por ele acessadas enquanto sujeito empírico. E aqui as conclusões, as referências dessa apresentação. Muito obrigado, pessoal, pela paciência com os nossos horários de hoje. Estamos abertos para questões. Deixa eu fechar aqui. Prontinho. Hoje foi uma tarde bastante feérica, né? A gente foi do contemporâneo ao passado, mas sempre atravessando esse fio do maravilhoso, né? A apresentação da Adriana. Eu sou muito comovido pelas narrativas da Marina Colasanti, é uma coisa assim que... A Suzana também, né, Suzana? Pessoal, podem abrir os microfones, tá? A gente está livre aqui para bater papo. Sempre muito comovido por essas leituras. Eu acho que o Conto de Fadas, de certa forma, mesmo escrito por uma autora brasileira, né, contemporânea, ele traz esse seu post, essa experiência que tanto, né, nos comove e tem esse poder realmente curativo. Na Karen para frente, a gente seguiu uma linha, né, de coesa de discussões para tentar traçar um pouco mais essa história do passado, né, dos contos, porque a coisa ainda precisa ser dita sobre esse momento, né? Infelizmente ainda não pôde participar, mas uma coisa que eu falo muito para ela, e que eu acho que é algo que ela pode vir a escrever posteriormente, é que o quanto, né, a mudança da Bela e a Fera, que ela traduziu, da Gabrielle de Villeneuve, de 1740, para a Bela e a Fera, de 1756, é uma mudança tão brusca, mas que revela essa lacuna, ou talvez essa rachadura que vai separar duas idades da história da humanidade, né? Então, assim, a gente tem uma representação na Bela e a Fera da Villeneuve de um mundo em plena decadência, né, de uma visão aristocrática que vai, enfim, terminar com cabeças rolando, literalmente, e na Bourbon, uma possibilidade até então não colocada pelos escritores de antes, né, ou seja, a mobilidade social, haver casamento entre alguém que não é aristocrata, né, um príncipe, né, porque na Villeneuve a história precisou ser amenizada, né? A gente precisou descobrir que a Bela também era filha de rei, de rainha, de fada, enfim, de todo mundo, para ela conseguir se casar com o príncipe, não ter problema. Então, assim, tem muita coisa a ser dita por esse momento, e, né, essas contribuições hoje aqui foram, nossa, maravilhosas. Se vocês quiserem perguntar, falar alguma coisa, tá tudo, o microfone está aberto. Simone, fique à vontade. Boa tarde a todos, eu só conheço a Suzana aqui, mas parabéns a todas as apresentações. Eu só vou dizer que assim, eu estou assim, bastante feliz em ter escolhido assistir a essas apresentações, foi uma tarde muito enriquecedora. Eu não sou pesquisadora de contos de fadas, mas sou uma apaixonada pela obra da Marina Colasanti, já levei ela para os meus alunos, né, para compartilhar, e fiz muitas coisas aí com os contos dela em sala de aula. Eu sou uma pesquisadora mais voltada para as práticas de leitura na escola, e tudo isso foi muito legal, assim, assistir, você relembrar coisas, você pensar o quanto é importante estudar esse gênero, porque é um gênero que passa obrigatoriamente pelos alunos, né? E às vezes ele passa assim de forma assim meio burocrática, né? E não é por aí, né? Ele tem um gênero assim
extremamente importante, pensando aí numa transformação, né, da sociedade, né, no empoderamento feminino, né, nossa, falar em Marina Colasanti tem que levar, assim, pelo menos um mês, né, na escola, falando sobre a obra dela. E os alunos se apaixonam, porque não tem quem, né, que não fique aí apaixonado por esses contos que a Adriana apresentou, por outros. Eu já trabalhei as histórias de um viajante 2 vezes já, é maravilhoso, aquela moldura, já fiz instalação com os alunos sobre esse livro, ficou assim muito bacana, e é só isso, é parabéns mesmo, tá, e que outras oportunidades como essa aconteçam. Obrigada, Gil. A gente é que agradece, Simone. Obrigado por ter escolhido aqui o nosso GT para assistir também. E é bonito porque, assim, é claro que eu sou suspeitíssimo para falar, porque eu conheço a Adriana, mas ela também encanta. Como essa aura professoral de docente que você tem, Adriana, o jeito que você fala também, a sua pedagogia da sua voz, porque existe isso também. Tem professor que a gente, mesmo na universidade, que a gente começa a ouvir e fala, cara... desculpa falar, eu não vou botar isso na gravação, mas assim, que a gente ouve falar e fala, meu Deus, né, que coisa complicada, a matéria é bacana, mas o jeito que a pessoa fala ou apresenta aquela matéria é assim, lamentável. E você, Adriana, você tem esse poder de encantamento também, com essa sua aula docente. Muito sensível. Que bom. Desconheço, na verdade. Ai, meu Deus. E, Karen, a sua pesquisa não fica presa ali, né? Ela vai estar no patamar que também abriga, encosta nesses temas, mas está refletindo sobre o feminino num contexto maior, né? Sim, eu estudo, eu até gostaria muito de ter ouvido a fala da Ida, porque eu estudo a Bela e a Fera, assim, num recorte do corpus, e tem, me frisando, né, me focalizando nessa de Madame de Villeneuve, justo porque não é a que fica no imaginário coletivo, é um pouco disso que eu falo também, da percepção que ficou, que não é dela, ela tem, como você falou, tem a fera, tem o porquê, a sogra não quer que ela mesmo depois da fera se transformar em príncipe, a sogra diz, não, mas ela não serve para o meu filho porque ela não é uma princesa. Então, esse trabalho dessa metamorfose, dessa redenção, e nos caminhos da pesquisa, né, minha orientadora está aqui para dizer, eu vou também na Bela e a Fera de Clarice Lispector, pensando nessa contemporaneidade, porque embora ela não tenha ali, né, esse conto de fadas como na França do século XVII, de alguma forma reverbera, porque a escolha de um título, A Bela e a Fera, ou A Ferida Grande Demais, não é aleatória. É como você também estava falando sobre a intertextualidade, sobre a intratextualidade. E pensando nessas preciosas, Clarice também, talvez seja essa preciosa no Brasil no século XX, porque ela reúne pessoas, pesquisadores, eles estão ali fomentando cultura. Então, a pesquisa, essa questão feminina, esse protagonismo feminino, eu vou esbarrando nesses campos, né? Não só nas preciosas, mas pensando também na própria Bela e a Fera, o protagonismo da Bela também, porque costuma-se ficar talvez num senso comum, talvez não para nós que estudamos, mas num senso comum de que os contos de fadas sempre trazem uma mulher muito passiva, muito sem voz, e mesmo nesses contos tradicionais, nesses contos da tradição, digamos, nós conseguimos verificar uma força, um protagonismo. Há contos, sim, que reforçam uma ideologia patriarcal, mas existem outros que não. Então, é esse protagonismo esbarrando, né, nesses campos
Acho que eu consegui resumir um pouco, não foi, professor? Ela está aqui olhando. Olha só, o que tem, eu acho que a pessoa que vai aparecer muito justamente nessa pesquisa sobre metamorfose é a Madame Donois, né? Porque todo conto dela, alguém se transforma num bicho. É uma coisa incrível, né? Na Gata Branca, por exemplo, uma coisa interessante sobre a Gata Branca é que a única pintora que retratou, porque tem sete pintoras que fizeram a obra da Gata Branca, né, em desenho. E só a Paula Rego, a portuguesa, foi quem retratou a cena da decapitação da gata, né? Porque para ela ser transformada de volta em princesa, ela pede para o príncipe cortar a cabeça dela fora, o que é uma coisa muito forte. Assim, o príncipe está apaixonado pela gata, né? Será que eu vou acreditar no que essa gata está me falando? Eu vou ter que cortar a cabeça e o rabo dela fora para ela poder voltar a ser a princesa. É uma coisa bem tensa. No próprio Serpentino Verde também tem a metamorfose, né? Eros e Psique é a mesma coisa. Só que dessa vez o noivo é de fato monstruoso. Não é nenhum. Não é o Eros. E Suzana, o Chartier mencionou hoje a Scuderie. Ainda precisa, infelizmente, o André Luiz Berndt não está mais nessa área da autoria feminina. Perdemos um pesquisador, mas o que falta ainda, né, professoras Regina, Suzana também, o Romance Precioso, só tem um publicado em português, que é A Princesa de Cleves. Eu acho que a gente precisaria de um projeto temático FAPESP com um guarda-chuva grande para caber os tradutores embaixo, né? E os analistas da cultura. Nesse momento, no Brasil, a única coisa que eu enxergo é a possibilidade de um projeto temático FAPESP capaz de fazer isso, né? Talvez com alguma colaboração com a França, porque a gente precisa traduzir, e o trabalho da tradução, ele é muito árduo, né? Eu mesma vou dizer que só consegui traduzir o volume imenso do que eu consegui traduzir, porque eu tive vários anos, eu passei traduzindo sistematicamente 8 anos. Então, o que acontece? Eu ia traduzindo conforme eu ia trabalhando, sobrava um tempinho, eu traduzia uma coisa, traduzia outra. Então, eu acabei, quando eu estava no meio da pesquisa, eu tinha, sei lá, 1000 páginas traduzidas de coisas várias que eu vou publicando, vou mostrando, vou estudando. Então, assim, esse trabalho é muito árduo. Sem um esforço de grupo, eu acho muito difícil, Paulo. A gente perde as pessoas, porque a gente não tem como dar bolsa, a gente não tem como financiar. Então, assim, como que as pessoas com um trabalho tão absorvente como o nosso, tão precisando trabalhar, quem também está dentro do sistema, fazendo mestrado e doutorado, não vê horizontes do tipo, eu vou ter uma universidade, eu vou poder ser pesquisadora, eu vou poder ser professora. Então, as pessoas ou estão no sistema de ensino com muitas aulas, às vezes, com muitos trabalhos, isso não permite. Então, eu só vejo isso como uma possibilidade de trabalho de grupo, financiado e que com várias pessoas de várias áreas que possam estar trabalhando em conjunto, uma pesquisa, pessoas da história, pessoas da sociologia, da sala de aula, que é muito importante para a gente, porque a gente não pode perder o pé da recepção. Justamente. Vai ser um esforço coletivo bastante grande. Tomara que haja, né, Suzana? Professora Regina também, né? Olha aqui nossas possibilitadoras, como a professora Maria Zilda, Regina também, né, professora? Gente, agora eu vou regimentar vocês para ir fazer uma passeata, vamos marcar na frente do Palácio do Governo, porque a gente precisa. Reunião ali na Rua Pio 11, FAPESP, com os nossos cartazes. Suzana é capaz de conseguir mais fácil junto ao consulado da França, sinceramente. Em matéria de financiamento desse governo, é uma tristeza. É um verdadeiro horror o que a gente está passando. Pois é, a gente não tem nem como ter bolsa para as próprias pessoas estudarem, nem para quem está na formação. Talvez com a França haja um interesse de divulgar toda essa cultura, porque, na verdade, essas obras não se limitam no Brasil.
elas acabam reverberando também para Portugal e para os países de língua portuguesa. Então, não é uma questão só de Brasil. Mas aí, professora, eu tenho a impressão de que se você propuser, se a França não enxergar nisso uma possibilidade de apresentação social bem eficiente, bem distribuída, ela não vai também financiar a pesquisa para... Tá? Então, assim, ou tem que fazer uma coisa que tenha consistência. Apelo também, né? Porque, assim, trabalho consistente, eu acho que isso, sem dúvida, todos nós fazemos aqui, mas separadamente. Por que não podemos nos unir mais? Porque o dinheiro nos impede, né? Então, assim, se a professora Regina tem que dar não sei quantas mil aulas, Suzana tem que dar não sei quantas mil aulas, Simone tem que dar não sei quantas mil aulas, a Adriana, quer dizer, quem está no editorial trabalha 1.500 horas, né? Então, assim, o que a gente faz? E que horas que vai fazer? Né? Então, não tem condição. A gente já está muito esgotado. Depois de 2 anos de pandemia, quem está no ensino, então, está esgotadíssimo, né? Valdirene, eu estou passando mal com esse fundo seu. Não me diga que são todas tarefas agendadas. Valdirene, conta pra gente. Eu acho que é uma arte. A Valdirene está fazendo uma instalação artística, não é tarefa. Depois que eu abri, como é que eu vi? Não, gente, aqui é porque eu tenho uma menina, uma artista em casa, a Giovana. Não estou te ouvindo. Oi. Nossa, eu ouço o retorno da nossa voz dela. Como assim, gente? Ouviu? Acho que tem que falar um pouquinho mais alto. Um pouquinho mais alto, querido. Uau, Valdirene tem um gosto musical maravilhoso, gente. Ela arrumou lá um Chopinzinho maravilhoso. Temático. Oi. Tá bem baixinho. Giovana, me arranja um fone aí, Giovana, por favor, que eu tô precisando aqui. Não? Tô te ouvindo, pode falar, eu tô te ouvindo bem baixinho. Coloquei aqui no máximo no volume, tô te ouvindo agora. Tem que... o microfone. O microfone tá desabilitado. Oi, gente. Isso. Agora deu? Eu vou usar um fone aqui, que eu não gosto de fone não, mas eu vou ver se melhora com fone. Melhorou com fone? Ah, bom, gente. Pois é, né, Suzana? Faz tempo que a gente não se fala, né? Sumir, né? É a correria. Eu sou essa que estou dentro da sala de aula, em pandemia, atendendo menino online, no presencial e todas as coisas. Então, aqui atrás, eu estou falando para vocês, eu tenho uma menina aqui, uma artista, uma leitora aqui, a Giovana, e são as anotações de algumas leituras que ela faz, alguns trabalhos da escola, o que ela tem que cumprir, o que ela já cumpriu, aí ela vai fazendo isso aqui. Então é isso, gente. Mas assim. Giovana é nossa esperança. Se estivesse na mão dela organizar essa pesquisa, a gente já estava organizado. Não, e Giovana, minha filha, pensa numa menina que tá cheia das ideias para o futuro, né? Eu falo assim para ela, minha filha, menos que nesse Brasil que a gente vive aqui tá difícil. Mas ela fosse. Olha, ela tá aqui, mãe, por isso que eu estou planejando 1001 coisas. Porque isso, Giovana, precisamos disso. Pois é. Giovana vai ser a nossa Greta Thunberg dos contos de fada. Sim, vamos lá, né, Giovana? Nessa tentativa, né? E aí, ela tá ali dançando. Vem cá, Giovana, para eles te verem. Vem aqui, Giovana, rapidão. Eles só querem ver quem é você. Aqui, ó, vem cá, a Suzana Ventura tá aqui, Giovana. Vem ver, Giovana.
Deixa a Giovana dançar. Enquanto ela dança, ela pensa. Isso que é bom. Vem cá, Giovana. Giovana, enquanto você dança, você pensa. Isso mesmo, menina. Então, ela fala para mim, ela fala, mamãe, eu vou colocando as ideias aqui, um dia eu vou realizar essas coisas todas aqui. Claro, é isso mesmo, ela tem toda a razão. Então, e ela, olha, gente, é uma leitora, assim, terminando um livro, pegando outro, então, assim, eu acredito muito nessa juventude, né, os meus alunos, eu trabalho com adolescente, eu falo para eles, gente, a nossa esperança é vocês, pelo amor de Deus, porque nós estamos numa situação muito difícil, cada ano mais difícil esse país nosso, né? Mas, assim, a nossa esperança é a educação mesmo, né? Essa nova geração ter pensamentos diferentes, né? Desses políticos que nós temos aí, nesses representantes nossos aí, porque eu penso, assim, que se eles tivessem feito boas leituras, né, na infância, na adolescência, né? Então, assim, lido essa literatura potente e tal, talvez eles não estivessem fazendo asneiras que eles estão... Obrigada, Suzana, que eles estão fazendo aí, né? Então, assim, é uma esperança. Pois é, viu, Paulo? Da Giovana. Está explicado, ainda bem que não é uma tabela de afazeres, porque eu já comecei a dar um... Paulo tem final de doutorado, ele está começando a traumatizar. Mas eu tenho um caderno aqui, ó, de afazeres, estou aqui, ó, anotando para não esquecer. Espertissimamente, ela mantém tudo fechado, se ela não tivesse em post-it, já tinha fugido de casa. Sim, com certeza. Ai, mas adorei ouvir vocês, bom demais. Nossa, foi uma tarde incrível. Suzana, muito obrigado. Adriana, querida de sempre, que eu tenho tanta admiração. Karen, professora Regina Michele, Simone, estamos nos conhecendo agora, Valdirene também. Agradeço demais por esse dia, por essa tarde. Eu vou tentar enviar por e-mail para vocês onde conseguiremos colocar a ida, Carla, amanhã, né? Porque talvez seja no grupo da Sandra. A Sandra Valenzuela vai falar sobre Bela e a Fera também. Então, talvez seja oportuno, né, colocar lá. Vamos ver se dá certo. Mas eu mando por e-mail. E hoje ainda, às 20 horas, ainda no tema dos contos de fadas culturais, tem 2 apresentações da Cristina Casagrande, que estuda Tolkien, autoria, tradução e refração às diversas facetas da subcriação de histórias, e a Lígia Mena, Hans Christian Andersen em prefácios, suas notas para contos de fadas e histórias ligeiras. Então, todos convidados, vai ser lá no YouTube mesmo, ao vivo. E assim que a Ida se apresentar, eu vou ver com ela se eu pego a gravação dela e junto com a nossa, para enviar todas de uma vez, tá bom? Então, muito obrigado, boa tarde, boa noite a todas vocês.